Presidente da Câmara de Vereadores, Gil Krug, cumpre a agenda em Porto Alegre. Durante a viagem, o vice, Rafael Colucci, assume a presidência da casa. Estão abertas as inscrições para as chapas que queiram concorrer à presidência da União das Associações de Moradores de Passo Fundo, a UAMPAF. Agora, a eleição que as inscrições estão abertas é da UAMPAF, né? Mas em breve vai ser também abertas as inscrições das associações de moradores, e fica aqui um apelo para as comunidades, que todo mundo, que todas as comunidades tenham chapas inscritas para fortalecer ainda mais o movimento comunitário. E ainda sobre a UAMPAF, na retrospectiva do Jornal da Câmara, você relembra a sessão solene que prestou homenagem à entidade e celebrou os seus 38 anos de atuação em Passo Fundo. Cada bairro tem uma demanda diferente. As demandas, por exemplo, o Centro é um, o Zac é outro, Veracruz é outro. Cada bairro tem uma demanda que envolve a liderança comunitária. E nós, do UAMPAF, sempre temos ligado, temos junto, buscando, tentando resolver da melhor forma possível, ajudar o presidente a resolver as suas demandas nos seus bairros. O Jornal da Câmara está começando. O presidente da Câmara de Vereadores, Gil Krug, está cumprindo a agenda em Porto Alegre. Nesta segunda-feira, ele participou da posse do novo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Pepe Vargas, do PT. Ao longo da semana, Krug também estará reunido com representantes do governo do estado e lideranças políticas para fortalecer o diálogo entre a Câmara Municipal e as esferas estaduais do governo. Antes da viagem, Gil Krug transferiu o cargo ao vice-presidente do Legislativo Municipal, o vereador Rafael Colucci, que ficou responsável pela condução dos trabalhos durante a ausência do presidente titular. Na última sexta-feira, Colucci participou de uma entrevista no Jornal da Câmara, falou sobre as suas iniciativas relacionadas à causa animal e se comprometeu com um bom andamento da Câmara durante a viagem de Gil Krug. Professor e envolvido com a política desde cedo, Douglas Pereto foi eleito para o seu primeiro mandato na Câmara com 879 votos. Com passagem pelas redes pública e privada de ensino, o vereador se comprometeu com pautas como a educação, obras e mobilidade, além do mandato interativo, uma forma de estabelecer uma comunicação mais direta com a população. Buenas gurizada, professor Douglas Pereto, agora vereador aqui na Câmara. Gabinete de porta aberta para trabalhar pela educação, pela sustentabilidade, por todas as pautas relevantes que Passo Fundo precisa. Sempre inspirado na sala de aula com um modo coletivo, onde prevaleça a necessidade da maioria. Então, venha conhecer a Câmara de Vereadores, venha se apropriar das nossas pautas, venha fazer parte do nosso mandato. Como a gente se acostumou a dizer, vem pra turma. Depois do intervalo, as inscrições de chapas para a eleição da União das Associações de Moradores de Passo Fundo. E na retrospectiva, a sessão solene que concedeu o diploma de honra ao mérito ao UAMPAF. O Jornal da Câmara volta em instantes. Oi. Essa ligação é pra você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também tô sempre aqui pra ouvir, acolher, sem nunca julgar. Pra você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 180. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 180. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estão abertas as inscrições para as chapas que queiram concorrer à presidência da União das Associações de Moradores de Passo Fundo, a UAMPAF. As inscrições seguem até o próximo dia 10 e a eleição será realizada no dia 9 de março.
A entidade, sem fins lucrativos, reúne os representantes das associações de moradores que buscam melhorias para as suas comunidades junto ao Poder Público Municipal. O vereador Felipe Manfroy, eleito pela primeira vez ao Legislativo Municipal, começou a sua trajetória no movimento dos bairros e destaca a importância da associação. Eu iniciei minha trajetória como presidente da Associação de Moradores do Bairro Berthier lá no ano de 2018, né, que foi um ano que também teve a eleição unificada da UAMPAF com as associações de bairro. E, como você disse, eu iniciei muito jovem, né, essa trajetória. Com 23 anos eu me elegi presidente do bairro. E é o que eu sempre falo para as pessoas, né, e por onde eu vou, da importância de nós termos associações de moradores fortes, né, associações de moradores com líderes atuantes, da mesma forma que a UAMPAF. A UAMPAF ela é a união de todas as associações de moradores de Passo Fundo e ela foi responsável já por grandes conquistas para a nossa cidade. Muito se discute hoje da questão dos trevos, né, de acesso a Passo Fundo. A UAMPAF já trazia essa discussão há mais de 15 anos. Então a UAMPAF já liderou vários movimentos e eu, como vereador hoje, vindo do movimento comunitário, eu só tenho que incentivar a participação das pessoas, das lideranças dos bairros nesse movimento, né? Você que mora nos bairros de Passo Fundo, que se identifica, né, com a causa comunitária, que consegue ajudar a sua associação, destinar um pedacinho do seu tempo, do dia a dia, que eu sei que é corrido, todo mundo trabalha, mas destine seu tempo para fazer uma atividade voluntária, para ajudar o seu bairro, né? Então o momento é agora, né? Colocar o seu nome à disposição. Agora a eleição que as inscrições estão abertas é da UAMPAF, né? Mas em breve vai ser também abertas as inscrições das associações de moradores e fica aqui um apelo para as comunidades que todas as comunidades tenham chapas inscritas para fortalecer ainda mais o movimento comunitário. E ainda sobre a UAMPAF, na retrospectiva do Jornal da Câmara, você relembra a homenagem do Parlamento Municipal à União das Associações. A sessão solene aconteceu no fim de maio do ano passado, no dia em que a entidade completou 38 anos de existência em Passo Fundo. A UAMPAF congrega as 96 associações de moradores de Passo Fundo, sendo uma entidade de importância histórica para as demandas dos bairros. Qualquer lugar que a gente anda na cidade tem um papel de desenvolvimento do UAMPAF, porque lá tem um líder comunitário. E o líder comunitário está reivindicando, ele está cobrando. Nenhum bairro é igual ao outro, viu, Matheus? Nenhum bairro. Cada bairro tem uma demanda diferente. As demandas, por exemplo, o Centro é um, Zaque é outro, Veracruz é outro. Cada bairro tem uma demanda que envolve a liderança comunitária. E nós, do AMPAF, sempre temos ligado, temos junto, buscando, tentando resolver da melhor forma possível, ajudar o presidente a resolver as suas demandas nos seus bairros. O atual presidente também falou dos avanços nesses 38 anos de história. A UAMPAF começou do zero, né? Lá atrás, lá dos 38 anos atrás, quase 40 anos atrás, sem nada, né? Não tinha nada, só tinha um grupo com vontade de criar a UAMPAF, né? E foi criado. Hoje nós temos um ginásio, nós pegamos a UAMPAF com um problema muito sério em questão de documentos, hoje está tudo em dia, né? E temos realizando um trabalho assim, mantendo a UAMPAF em dia, trabalhando com aquilo que nós temos, muitas vezes tirando dinheiro do nosso bolso, mas nós assumimos esse desafio. E nós gostamos, está no nosso sangue, trabalhar e ajudar quem precisa. A proposição foi uma iniciativa do vereador Altamir dos Santos, que não pôde estar presente na data. Por isso, o presidente do Legislativo, Saul Spinelli, foi quem ocupou a tribuna e fez um resgate histórico da entidade. A União das Associações de Moradores de Passo Fundo, ela foi fundada há quase 40 anos, né? 38 anos. Ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento do município, primeiro, pela organização comunitária e principalmente no momento que ela foi criada. Ela foi criada num momento de transição entre a ditadura e o processo democrático no Brasil. Tantos presidentes que passaram com a discussão ferrenha no Conselho Municipal de Saúde pela criação dos CAIs, né? Nós temos 5 CAIs da Vila Luísa, São Cristóvão, Petrópolis, Boqueirão, tudo isso
passou pelo Conselho de Saúde, mas passou pelo movimento comunitário, pelos presidentes de bairro, pelas suas diretorias, que lutaram por asfalto, que lutaram por escola, que lutaram pela questão do meio ambiente, que lutaram por tantas pautas que construíram a nossa cidade como a sexta economia do estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso de forma voluntária. Os heróis anônimos de Passo Fundo. Evidenciando a importância de cada associação de moradores, todos os líderes comunitários e ex-presidentes da UANPAF presentes na solenidade receberam certificados de reconhecimento. Um deles é o ex-vereador Patrick Cavalcante. Lembro-me quando fui presidente da UANPAF, no meu mandato, nós trabalhávamos muito com a criação nos bairros de núcleos para poder formar novas lideranças que conseguiram trazer várias melhorias para as comunidades. Então isso é importante. A gente observa hoje que a UANPAF ela vem se fortalecendo, ela vem crescendo, pautas importantes ela vem reivindicando, transporte público, segurança, e como fui vereador também desta casa, né, por 12 anos, 3 mandatos consecutivos, e lembro e sempre valorizei o movimento comunitário. Mas a gente sabe que quem tem o trabalho de base, que suja o pé, que reivindica, que escuta a comunidade, é as lideranças comunitárias. Então, quero aqui parabenizar a Câmara de Vereadores por fazer essa lembrança às lideranças comunitárias, aos ex-presidentes, aos líderes comunitários, que realmente lutam e brigam pela sua comunidade. Então, parabéns aí ao movimento comunitário, vida longa, e mais uma vez aí parabenizar o vereador Gringo e a Câmara por essa homenagem tão justa às lideranças comunitárias. O trabalho do líder comunitário é evidenciado na busca por melhorias para as suas comunidades. Como o próprio nome já diz, essa entidade ela é a união de todas as associações de bairro de Passo Fundo. Atualmente nós contamos aí com mais de 60 presidentes de bairro representando as comunidades de Passo Fundo, né? Eu trabalho na coordenadoria dos movimentos populares, que coordena todas essas associações junto ao Executivo Municipal, ao gabinete do prefeito Pedro Almeida e do vice João Pedro. E a UANPAF ela presta um relevante trabalho de união dessas associações, representando o movimento comunitário, lutando pela melhoria dos bairros, estando ativamente, né, com reuniões mensais, tanto aqui na Câmara de Vereadores quanto em entidades, buscando as melhorias para os bairros e representando os presidentes. Além da diretoria, a UANPAF também possui um conselho deliberativo. O CONDEL é o conselho deliberativo, que delibera e fiscaliza a UANPAF, né? A diretoria, a Direx, né? Tem um poder de emanar as ações da plenária, acatar as ações da plenária, levando demandas da plenária para que decida o melhor para o movimento comunitário. A força que a UANPAF tem é uma força extremamente forte. Ela vem do povo e emana o povo. Para mim, que já fui 2 mandatos presidente da Rodrigues, estou no 3º mandato da Petrópolis, estou presidindo o CONDEL, para mim é um orgulho participar do maior movimento popular de Passo Fundo, que é o movimento comunitário. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.